Vascaína, tudo bem com vocês? Quem nos fala é Paulo e seja bem-vindo ao canal do Vascaíno Marombeiro, beleza? Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, dá essa moral pro Vascaíno Marombeiro, ok? E assista o vídeo até o final porque, tá bem legal, tá? Tá bem legal. Vamos falar do seu Adão Antônio Brandão, sim, um dos maiores atletas que o Vasco já teve. Olha, o cara foi campeão de tênis de mesa, natação, remo e futebol, esse esporte bretão que todo mundo ama, tá bom? Você que está do outro lado da tela, dá essa moral pro Vascaíno Marombeiro aí, beleza? Tamo junto e vamos curtir a história do seu Brandão, ok, torcida vascaína? Deus abençoe. Curta o vídeo até o final, hein? O primeiro herói, Adão Antônio Brandão Portela. Português, é considerado o maior atleta da história do Vasco da Gama, como o que mais conquistou medalhas em 7 diferentes modalidades. Adão Brandão obteve seu maior sucesso no recém-chegado futebol, quando marcou o primeiro gol do Clube de Regatas Vasco da Gama, na derrota por 10-1 para o Paladino Futebol Clube. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1898. Em homenagem ao 4º centenário do feito navegador Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para as Índias, alguns rapazes, todos portugueses ou filhos de portugueses, resolveram fundar um clube de regatas. Assim nasceu o Clube de Regatas Vasco da Gama. No dia seguinte, do outro lado do Oceano Atlântico, mais precisamente na cidade de Penafiel, em Portugal, o pequeno Adão Antônio Brandão completava 2 anos de idade. Nessa época, Tuja, apelido dado pela família, nunca ouvira falar do Rio de Janeiro, muito menos poderia imaginar a dimensão feita daqueles rapazes que haviam acabado de fundar o Vasco da Gama. Bom, então, o que essas duas histórias têm em comum? Para explicar a ligação, nada melhor do que as simpáticas Dona Rosinha, 91 anos, viúva de Adão, falecido em 1978, e Regina Maria, uma de suas filhas. Em 1912, como castigo por se dedicar mais aos esportes do que ao estudo, Adão foi deportado para o Brasil pelo pai Francisco Manuel Pinto Brandão, que era juiz de direito, para trabalhar na fábrica de calçados que pertencia a seu tio. Pouco depois de chegar ao Rio de Janeiro, seus colegas de fábrica lhe apresentaram ao clube no qual se consagraria como o maior atleta de todos os tempos. O Vasco, relembram, sem esconder o orgulho e a saudade. Foi paixão à primeira vista, sempre esbanjando amor à camisa. Adão defendeu o Vasco em 7 modalidades esportivas. Ajudou a criar a seção de futebol. Fez o primeiro gol da história do clube. Participou do primeiro título da primeira divisão. Bom, vamos por partes. No atletismo, Adão foi um bravo. Certa vez, com a contusão do atleta que disputaria as provas de curta distância, foi convocado às pressas e prometeu que superaria Malaguti, ou então campeão brasileiro dos 200 metros rasos. Quase todos duvidaram. Dito e feito, treinou com afinco, superou limites e chegou lá, surpreendendo aqueles que não conheciam seu amor pelo Vasco. No remo, foi imortal, campeão carioca de 19 e 21. Ajudou o clube a conquistar outros inúmeros troféus e medalhas. Segundo Dona Rosinha, era o esporte que mais gostava, além de ter sido o primeiro que teve o prazer de praticar pelo Vasco. Agora sim, voltamos ao velho esporte bretão. No futebol, pode-se dizer, sem medo de errar, que Adão foi um traço de união entre Brasil e Portugal. Em 1915, jogava constantemente pelo Lusitânia, clube fundado pela colônia portuguesa, mas vestir outra camisa não lhe agradava. A solução foi participar ativamente da fusão do Lusitânia com o Vasco, concretizada em tempo recorde. Em 1916, o Vasco ingressou na 3ª Divisão Carioca. A estreia não poderia ter sido pior. No dia 3 de maio, o Paladino Futebol Clube venceu por 10-1. O gol de honra, quando o placar já apontava 8-0, foi marcado por Adão, de bico de chuteira, desviando um chute torto que veio da direita. E esse jogo, tudo o que aconteceu, eu vou deixar o próprio Brandão falando sobre ele, beleza?
próprio Brandão vai falar sobre ele, o que aconteceu e a laranjada que o pessoal do Remo deu neles. Pessoal, olha só que história, cara. O próprio Adão vai falar aí, olha, deu essa entrevista, beleza? Se liga, se liga. Foi a 3 de maio de 1916, campo do Botafogo, adversário Paladino Futebol Clube, isto é, na terceira divisão já. Score 10-1, a minha posição ponta direita. E note-se, não era para acontecer um revés tão grande. É verdade que o nosso adversário era melhor, mas não tanto a ponto de arrasar. Mas assim mesmo, ainda consegui salvar a honra do clube. Mas o pior estava reservado para depois, quando chegamos ao clube, na Praia Santa Luzia. Lá estava a turma da praia. Foi um desastre, mas soubemos perder. Mimosearam-nos com laranjas, etc. Mesmo com insucesso, o Vasco foi crescendo ano a ano, assim como sua torcida. A popularidade e a força do clube aumentaram quando negros, mulatos, caixeiros e comerciantes foram aceitos no time de futebol. Assim chegou ao primeiro título em 1920, campeão carioca do segundo quadros. Adão estava lá, além de participar da campanha de 20, ajudou a fazer a cabeça dos que ainda defendiam a ideia de que apenas garotos de família deviam jogar futebol. Resumindo, seu papel ativo ultrapassou a prática e alcançou a democratização do esporte. Justiça seja feita, nessa época, Adão não tinha olhos só para o Vasco. A madrinha do time de futebol, filha da sócia número 1 do Vasco, Avelina Fernandes Portela, chamava sua atenção. O nome? Tornei-me madrinha em 1921, com 13 anos. Meu pai, Alberto, era da diretoria e minha mãe, Avelina, fez a primeira bandeira do Vasco e tecia carapuças de crochê para os atletas. Acabou tornando-se sócia numa época em que só homens tinham tal privilégio. Recorda Rosa Portela Brandão, a dona Rosinha. Só que o namoro ficou para mais tarde. No ano seguinte, em 22, o Vasco foi campeão da Série B Carioca, segunda divisão. Adão não participou da conquista porque estava em Portugal, visitando a família. Em 23, veio o inesquecível título carioca, logo no ano de estreia, na primeira divisão. Adão atuou apenas no segundo jogo, vitória de 3-1 sobre o Botafogo. Essa passagem é relatada pelo próprio Punho num livro guardado com carinho pela filha Regina. Em 22, estava em Portugal. Quando voltei, encontrei o Vasco na primeira divisão. Mas, devido ao preparo físico, eu só pude ficar como reserva. Como na época não havia distensão muscular, os reservas quase não jogavam, contou Adão. Porém, não foi a forma física que o fez abandonar campos, raias, pistas e demais canchas esportivas. Também praticou natação, polo aquático, tiro e tênis de mesa, sempre pelo Vasco. E sim, a ideia de se casar com Rosa, com quem, com 24 anos, finalmente começou a namorar. A família vascaína compareceu em peso ao casamento de Adão e Rosa, no dia 22 de setembro de 27. 5 meses antes, todos, inclusive os noivos, se encontraram em outra solenidade, a de inauguração de São Januário, então maior estádio da América Latina, um símbolo de orgulho da história do clube. Adão constituiu família e continuou ligado ao Vasco, tendo sido tesoureiro e diretor do clube. Após o nascimento das filhas Yolanda e Regina, passou a ser apenas torcedor. Sempre presente aos estádios, vibrou com as inúmeras conquistas do Expresso da Vitória nas décadas de 40 e 50. Quando sua mãe, Dona Maria da Graça, veio ao Brasil pela primeira vez, na década de 40, Adão logo ensinou-lhe a gostar do Vasco, e a dupla passou a ser figurinha carimbada nos jogos em São Januário e nas regatas da Baía de Guanabara. Aliás, transmitir seu amor pelo Vasco sempre foi tarefa que cumpriu sem falhas. Além das 2 filhas, Dona Rosinha tem 4 netos e 5 bisnetos. O 6º está a caminho, que forma um time de vascaínos.
Com tantas e tantas passagens de amor e dedicação ao clube, será que dá para definir o que o Vasco representa na vida dessa família? Dona Regina responde primeiro. O Vasco faz parte do dia a dia de nossa família, que não existe sem as recordações do Vasco. E também representa uma saudade muito grande. Inclusive, conhecer o meu saudoso marido, interrompe Dona Rosinha. Falta saber o que o Vasco representava para Adão Antônio Brandão. Nesse momento, a viúva do maior atleta do Vasco e de todos os tempos é traída pela emoção. Representava tudo. Pelo Vasco, ele era capaz de qualquer sacrifício. Ele sempre foi Vasco. Nunca teve simpatia por qualquer outro clube. Ele era Vasco, 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 Vasco até morrer. O Adão ficou doente em 71. Teve que retirar um coágulo no cérebro. Quando se recuperou, logo foi recortar tudo sobre o Vasco para lhe fazer algo sobre o clube. Quando a doença se agravou, passou a se esquecer dos tempos da fábrica, da infância em Portugal. Mas do Vasco, nunca. Isso nunca, recordou emocionada, tentando segurar as lágrimas. Hoje certamente também é dia de festa no céu. Meus amigos, só que a Dona Rosinha já nos deixou. Ela deu essa entrevista antes da final da Taça Libertadores de 1998 contra o Barcelona. Ela nos deixou no dia 9 de junho de 2006 em sua residência. Faleceu em sua residência e foi enterrada também no mesmo dia, 9 de junho de 2006. Mas a vida é assim, né? Uns nascem e outros nos deixam. Que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha gostado do vídeo, do nosso querido Brandão, da sua amada esposa Rosinha, das suas filhas. E que Deus abençoe a todos vocês, se cuidem, vascaíno marombeiro. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? E ficamos por aqui. Mais uma vez, dê seu like aí, se inscreva no canal do Vascaíno Marombeiro. Deus abençoe a todos e fui!